Olá pessoal, meu nome é Mariadna e hoje eu vou fazer um caminho de mesa. Esse caminho de mesa, ele é bem assim artístico, né, digamos. E eu vou ensinar a fazer cada uma dessas técnicas aqui. Aqui ele tem 3 a 4 técnicas, né, que esse daqui também não deixa de ser uma técnica. Esse aqui tem a moldura em verde com tecido floral no meio. Então eu vou começar pelo primeiro bloco, né, que eu fiz 3 no começo e 3 para o final. Então aqui ele tem uns moldes, eu fiz uns moldes para eu fazer esses recortes. Mas eu achei melhor fazer na entretela, então aqui eu transferi esses riscos para a entretela e numerei. Aqui ó, não sei se dá para ver, ó, tem 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu parei aqui. E fiz também um molde para essas folhas aqui, ó, que é este molde. Também tem um molde para essa última pétala, aqui, ou folhinha. E aqui eu cortei 4 vezes o tecido verde. Aqui eu tenho 4 recortes e tenho também 2 recortes para os cantos da minha peça. E essa parte aqui mais arredondada é meio complicado de fazer, não dá para fazer assim com a peça inteira. Então aqui eu recortei com a margem também, para quando eu costurar neste risco aqui, ó, esse pontilhado que eu fiz aqui. Aqui eu fiz o mesmo pontilhado que eu vou encaixar aqui na minha peça. Depois eu recorto o excesso. Então eu vou começar com a técnica foundation. Eu deixei de fazer no molde e vou fazer no foundation. Cortei os meus tecidos. Também eu cortei o tecido em faixas, né, assim, para eu ficar mais fácil para eu poder trabalhar. Como eu começo? É uma construção mesmo, tudo tem a base. Vou começar pelo número 1 e vou colocar a minha entretela, o lado avesso do meu risco com o lado avesso do meu tecido. E aqui eu vou recortar esse excesso. Então aqui tem que encaixar certinho, ó, no tecido. Então aqui eu vou cortar esse excesso aqui. E vou alfinetar para ter uma segurança. Aqui não precisa eu costurar aqui em volta, para não ficar aquele monte de costuras. Eu vou pegar a minha régua de foundation, que é uma régua bem conhecida. É essa reguinha aqui, ó, ela tem um lado mais alto, que onde eu encaixo esse meu lado mais alto no tecido. Então eu vou cortar aqui nessa margem. Aqui, no caso do foundation, tem que ter essa margem aqui de costura, que eu vou costurar nesse meu risco aqui do meu tecido. Mas nesse caso aqui não precisa. Eu não vou costurar essa minha peça. Vou costurar dentro desta moldura. Então aqui eu encaixo a minha régua, que tem um lado mais alto aqui. E vou encaixar e vou cortar. Então ela está assim, o lado direito com o lado direito do meu tecido para cima, com o lado avesso da entretela. Então eu venho com esse molde aqui que eu cortei e vou encaixar aqui, ó, desta forma. E venho novamente com o meu tecido, lado direito com direito, vou alfinetar novamente. Esse meu alfinete está um pouco tortinho, então vou trocar. E vou costurar aqui nessa minha linha que eu fiz. Vou cortar esse tecido aqui também, que eu não vou precisar mais dele. Então eu vou costurar aqui neste risco.
os alfinetes. Então, venho com o meu tecido para frente, em cima, avesso com avesso da entretela. Vou virar minha entretela para cima e vou dobrar novamente aqui no meu risco. Aqui. Vou encaixar novamente a minha régua e vou cortar. Então, vai ficar uma margem de costura aqui, ó. Eu vou costurar aqui nesse risco. Então, o meu tecido, ele passa um pouquinho aqui do meu risco que eu fiz. Vou dobrar aqui novamente. É bom sempre passar quando for fazer, para o tecido ficar bem organizado e não ficar embolado quando for costurar. Eu venho novamente com esse meu tecido aqui que eu cortei no molde, vou dobrar o meio, vou encaixar novamente aqui e vou fazer o mesmo, direito com direito, vou alfinetar e vou costurar nesse risco. Então, eu vou fazer esse mesmo passo do número 1 ao número 3 e vou desvirar o meu tecido e vou repetir novamente esse mesmo passo, assim, e vou fazendo até aqui o último número 1. Aqui tanto faz começar de lá para cá como daqui para lá. Eu coloquei esses números assim para eu não me perder aqui no meio, que aqui ele tem 2 no mesmo molde, número 3, mesmo risco aqui da entretela, número 3. Então, eu fiz esse mesmo passo aqui, ó. Aqui no número 3, ó, ele se encontra aqui. Então, eu abro aqui e abro também este daqui. Vou alfinetar para que ele fique abertinho aqui em cima. Vou trazer isso para cá. Isso. Aí eu abro ele. E assim facilita também a minha costura quando eu for costurar aquele meu lado arredondado. Então, esse número 3 aqui, ele ficou com duas folhinhas verdes em cima. Eu vou abrir o número 1 com o número 2. Também vou alfinetar. Do mesmo lado, vou fazer o mesmo. Prontinho. Aqui é o meu primeiro passo desse meu bloco de número 1. Então, aqui também eu cortei o tecido um pouquinho maior no meu risco que eu fiz. Vou marcar o meio, aqui, com a tesoura. E venho aqui no meu meio. Então, eu sei que aqui no meio dessas duas folhinhas é onde eu vou encaixar esse meu meio. Venho aqui com o alfinete e vou encaixar. Venho com esse meu outro lado também e vou encaixar. Vou fazer o mesmo com o outro canto. Ele fica assim com a cara de bagunçado, né? Assim, desorganizado. Mas no fim, ele se encaixa direitinho. Vou costurar. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui para que fique bem certinho essa minha costura. Esse meu alfinete é meio cego. Prontinho. Então, eu vou costurar nessa minha linha de referência aqui que eu fiz. Aqui eu costurei esse meu lado arredondado. Eu vou dar pequenos piques aqui, ó, com muito cuidado para não cortar a peça. Se a tesoura vai fundo, corta a peça. Então, eu tiro os alfinetes e vou acertar aqui. Eu tenho que ter esse meu quadrado, o tamanho final, ele termina com 18,5 por 18,5.
Aqui eu vou dar uma ajustada, que onde eu deixei passar um pouquinho no meu tecido. Então aqui eu vou cortar. Alfinete. Então eu tenho um quadrado 18,5 por 18,5. Eu vou fazer esse mesmo passo 6 vezes para os meus blocos. Vou tirar essa linha aqui. Para eu fazer a moldura, agora vem a parte da moldura. Eu vou cortar também 6 quadrados de 26 por 26. E para esse tecido aqui, eu preciso também de 6 quadrados no tecido de cor marrom, de 8,5 por 8,5. Eu vou traçar um risco aqui na diagonal. Aqui do meu tecido. Eu vou encaixar ele aqui na ponta do quadrado. Qualquer um lado desse meu quadrado. Não precisa ter um lado certo para eu fazer, não. Eu vou fazer e vou costurar aqui no meu risco. Costurei. Então aqui eu corto esse excesso de tecido. Cortei. Então é bom sempre passar a ferro quando estiver fazendo um trabalho em patchwork, para o trabalho ficar perfeito, não ficar com aquela cara de amarrotado. Então aqui eu tenho um quadrado de 26 por 26 com um triângulo no tecido marrom. Então eu venho com a minha régua no 45 graus aqui e vou traçar um traço também na diagonal. Eu vou fazer isso nos 4 cantos do meu tecido. Aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 centímetros do meu traço para fora. Vou fazer o mesmo, levo a minha régua na diagonal, 45 graus, e vou traçar um risco na diagonal. Novamente. ,45 graus da minha régua, aqui na linha reta. Aqui eu vou conferir se eu tenho 4 centímetros do meu risco para fora. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho também. Eu vou dobrar o meu tecido. Aqui, ó. Vou fazer um bico aqui no meu tecido. Então aqui eu venho aqui, ó, no meu risco e vou ter certeza que saiu exato no risco que ficou aqui atrás. E vou fazer uma costura nesse risco. Prontinho. Então eu vou fazer esse mesmo passo nos 4 cantos do meu tecido. Novamente. Aqui sempre bom vir com alfinete e ter certeza que encontrou com o risco do outro lado. Eu fiz isso aqui nos 4 cantos, então eu tenho um cestinho. Eu vou cortar esse meu excesso aqui de tecido, ó.
e vou desvirar. Aqui eu tenho novamente um cestinho com o lado direito para cima. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar esse meu tecido, esse meu bloco aqui em patchwork, aqui com esse bico para baixo. Aqui está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um acabamento, eu vou dobrar um meio centímetro aqui e vou alfinetar. Vou fazer isso nos 4 cantos. Aqui eu vou tirar um pontinho da minha costura, 2 pontinhos, e vou dobrar para ficar um acabamento perfeito. Novamente. Eu vou fazer isso daqui em toda a volta e vou costurar aqui, ó. Vou levar aqui na máquina. Eu não vou costurar esse porque a linha tá em branco. Mas eu vou, vejam que aqui eu costurei em toda a volta e uni com o tecido, com a linha na cor bege, né, combinando com o tecido. Então eu montei ele em tiras assim. Aqui, ó, o lado avesso vai ficar com este acabamento. Fica perfeito. Eu vou fazer no segundo bloco o mesmo passo, que é este de moldura verde. Eu vou fazer o mesmo passo anterior, só que este verde é diferente, porque ele tem esse acabamento nas 2 pontas. Então eu vou costurar 2 quadrados de 8 por 8 também, no mesmo passo desse anterior. Vou colocar aqui no canto e vou traçar um risco na diagonal. Aqui está o meu lápis. Aqui. E vou também fazer o mesmo do outro lado. Sempre na mesma posição. Nunca um aqui e outra aqui. Um na frente do outro, sempre. Para estes que se encontram no meio. Vou riscar também na diagonal. E aqui também eu vou costurar nesse traço que eu fiz. Vou cortar o excesso de tecido e vou fazer esse mesmo passo anterior. Vou cortar o quadrado de 18,5 por 18,5 e vou fazer o mesmo acabamento. O meu bloco anterior, que vem com essa foundation agora, né, que eu tô no segundo bloco, então eu vou fazer o mesmo passo no foundation. Então aqui eu risquei também. Eu vou disponibilizar estes riscos aqui para vocês no meu blog. Então eu tenho aqui esse risco. Eu tinha um quadrado aqui de, deixa eu ver aqui quanto ele tem, de 7 por 7. Então eu cortei um quadrado maior. Nunca corto 7 por 7 para eu fazer esse trabalho. Então eu vou colocar avesso com avesso, o direito do meu tecido para baixo e o risco para cima, que aqui é onde eu vou costurar. Então eu cortei também o tecido em faixas também e vem também costurando aqui. Do número 1, já fiz o segundo passo desse, do número 1 ao número 4. Vou fazer esse mesmo passo aqui. Depois eu venho com o meu tecido estampado, que é um tecidinho floral, que ele combinou muito bem com esses meus tecidos aqui. Eu venho para o segundo passo. Eu tenho também mais 4 triângulos no tecido floral.
Vou fazer o mesmo passo. No tecido bege, esse daqui bege bem claro, eu também cortei um quadrado de 26 por 26. E também eu fiz somente uma ponta, essa costura do meu quadrado marrom. Aqui, deixa eu cortar um quadrado de 8,5 por 8,5. Isso. Aqui também. O meu quadrado, se eu estivesse fazendo nesse meu quadrado bege, eu também só faço em um canto, em todos os meus quadrados em bege. Então aqui eu também tenho 4 em foundation também. E vou encaixar, vou fazer o mesmo passo anterior. Agora vem para o último bloco, que é esse meu bloco da flor. Esse meu bloco da flor, ele é bem interessante, fácil de fazer. E eu cortei aqui também os quadrados para eu adiantar aqui um pouco, que eu quero montar essa flor para vocês. Então aqui eu cortei 4 quadrados de 11 por 11 e 8 quadrados no tecido coral de 7,5 por 7,5. Esse meu quadrado aqui de 11 por 11, eu vou cortar ele na diagonal. Aqui eu tenho 8. Oito triângulos também, de 11,5 por 11,5. Aqui eu vou traçar um risco em cada cantinho dele de 3,5, começando aqui do final. Isso. Vou fazer um risco em todos assim, ó, que eu sei que eu quero encaixar, que eu vou encaixar a minha pétala aqui. Vou fazer isso, então eu vou dobrar o meu quadrado de 7 por 7. Também aqui é o meio na diagonal. E vou costurar somente um cantinho dele. Eu vou fazer isso com todos. Então aqui eu vou encaixar, cortar essa linha. Esse meu quadrado aqui, ó. Só que do lado direito, né, claro. Então eu vou acompanhar aqui o risco de 3,5 e vou encaixar o meu triângulo. Aqui eu venho novamente com a outra metade do triângulo. E vou fazer um sanduíche e vou costurar. Vou abrir. Então eu fiquei com isso assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, vou descer esse meu... Isso é minha bandeira, né? Ficou como se fosse um navio, né? Alguma coisa assim, um peixe, né? Ó. Eu vou descer, vou abrir ele aqui, fica mais fácil assim, ó. Fazer isso e isso aqui, ó. Então, eu vou descer ele aqui, ó. Então, ele vai ficar assim. Eu vou alfinetar. Ou então pode passar também a ferro que ele assenta, fica bem ajeitadinho aqui no tecido. Eu vou fazer o mesmo passo aqui com os meus triângulos. Vou riscar também 3,5 do avesso, que esse daqui ficou pelo direito, sempre pelo avesso. 3,5.
Já vou fazer com todos, que assim eu já faço uma costura só. Prontinho, vou fazer com todos também. Vou dobrar ao meio, formando um triângulo. E vou fazer as costuras. Aqui eu venho com o meu outro tecido. 3,5, vou colocar, isso, vou fazer o mesmo com a outra parte, outro sanduíche. Prontinho. Vou descer também esse meu bico aqui que ficou para cima. Isso aqui. Vou alfinetar. Aqui eu vou unir os meus dois quadrados, que eu vou fazer novamente, dobrar mais um triângulo, costurar. E venho aqui também, ó, nesse meu quadrado, só que este lado aqui da costura para baixo. Deixa eu cortar esses excesso de linha, então, esse eu costuro. Esse eu costuro. E esse fica para baixo. Então, aqui eu ponho direito com direito e venho com a outra metade do meu quadrado, com o quadrado inteiro agora de... Isso. Que ele finalizou, eu falei, metade não, ele ficou tamanho final 10 por 10. Então, vou costurar aqui no meio, fechando os meus dois quadrados. Vou tirar os alfinetes. Então, aqui eu tenho... Aqui não ficou muito organizado, que ele precisa de um ferro, né? Eu vou abrir também esse meu tecido que ficou pontudo aqui para cima. Vou descer, trazendo esse bico aqui para baixo, formando uma pétala também aqui no meio dessa minha costura. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou abrindo, aqui, ó, isso. Ela fica bem organizada quando a gente passa a ferro. Eu tirei esses meus alfinetes. Eu vou fazer esse mesmo passo com esses meus 4 triângulos aqui, ó. Vou dobrar também os meus triângulos, meus quadrados de 7 por 7 e vou fazer o mesmo passo. Feito isso, eu vou unir aqui também, trazendo também um triângulo aqui nessas minhas costuras. Aqui um aqui e um no outro quadrado de 3 pétalas. Vou fazer novamente um.
para que vocês não tenham dúvidas quando for fazer essa parte. Esse sempre para baixo, assim, ó. Costura vem para baixo. No meu risco aqui, ó, de 3,5. Então, eu vou costurar esse meu triângulo aqui. No outro meu quadrado, que eu vou preparar meu retângulo com três pétalas, né? Eu venho com um aqui, então eu tenho 4 pétalas. Eu vou fazer esse mesmo passo aqui também, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou costurar esse meu outro triângulo nesta pétala aqui, ó. Para quando eu unir, então ela abre para cá e essa abre para cá. Esse meu quadrado também eu vou finalizar ele com 18,5 por 18,5 e vou costurar nessa minha moldura aqui feita anterior, no primeiro passo aqui de 26. Nesse passo é diferente, nesse meu quadrado eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz aqui nesse meu quadrado verde. Então eu vou fazer nesse meu tecido bege aqui da flor, eu vou fazer 2 vezes aqui, ó, para a minha flor. Ele vai, porque ele vem com a pétala para cá, marronzinha, e outra para cá, que é o mesmo encontro dessa daqui, da moldura em verde, com essa moldura em tecido bege. Eu vou fazer somente uma vez nessa flor. E aqui eu fiz um botão forrado para eu colocar nessa minha flor. Eu forro o botão comum mesmo, pode ser. E aí eu prego para formar o meu botão da minha flor. Eu vou montando as tiras no final que tiver tudo pronto, que eu costurei, pespontei em toda a volta, fechando o meu quadrado, como eu fiz aqui no passo anterior em demonstração. Eu vou unir 2, depois eu venho com a faixa com 3, em seguida eu venho novamente com 3, a minha flor já vai sair fora do quadrado verde, novamente 3 e finalizo com 2 quadrados também. E vou fazer um caseado à máquina. Quem não tem o caseado à máquina pode fazer também uma costura com pontos invisíveis. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Os moldes estão no meu blog e o link está na descrição do vídeo. Um beijo para todos e até a próxima.